Pensa numa cena de crime, é como se fosse uma história. Uma história muito, mas muito frágil, escrita bem no clímax de um evento trágico. E os primeiros a chegar no local? Bom, eles são os primeiros leitores. E se essa leitura for mal feita, sabe, com descuido, a história inteira pode se perder. Para sempre. Tá, mas o que essa história realmente nos conta? É muito mais do que só o lugar onde algo aconteceu. É, na verdade, um quebra-cabeça de vestígios, de posições, até de silêncios, que, se for interpretado do jeito certo, pode revelar toda a verdade. Então, bora mergulhar nesse universo para entender melhor. Hoje, a gente vai decifrar os primeiros momentos de uma investigação. Vamos entender o que é uma cena de crime, como ela é mapeada, a diferença crucial entre uma cena preservada e uma contaminada, a regra de ouro do isolamento e, no fim, como tudo isso é a base para que a justiça seja feita. Bom, vamos começar pelo começo, né? Pelo primeiro capítulo de qualquer investigação, o que exatamente define uma cena de crime. Olha, para a ciência forense, um local de crime não é só um lugar. É a área onde um perito pode de fato encontrar as respostas. O objetivo é bem claro: provar que um crime aconteceu, entender como ele aconteceu e o principal, né, coletar aquelas pecinhas, os vestígios que vão contar a história toda. Beleza. Uma vez que a cena está definida, ela não é tratada como uma coisa só, um bloco único. Não. Os investigadores precisam mapear essa cena, dividindo a geografia do crime em zonas diferentes. E cada uma delas tem a sua própria importância. Primeiro de tudo, a gente tem a chamada área imediata. Pensa nela como o epicentro do terremoto, sabe? É o ponto exato onde o evento principal rolou. Por exemplo, num homicídio dentro de uma casa, a área imediata seria o cômodo onde o corpo foi encontrado. É ali que a história está mais concentrada. Aí a gente expande um pouco o círculo e chega na área mediata. São os arredores diretos do local, tipo o quintal da casa ou a calçada da frente. O ponto aqui é que existe uma conexão geográfica direta com o epicentro, e essa área pode ter vestígios cruciais, como pegadas da fuga ou algum objeto descartado. E por último, a gente tem a área relacionada. E aqui a grande sacada é que não precisa ter uma ligação geográfica direta. Pode ser um lugar a quilômetros de distância, o local onde um carro usado na fuga foi abandonado ou onde a arma do crime foi descartada. Qualquer lugar que guarde uma peça desse quebra-cabeça. Ok, com esse mapa da cena na cabeça, a gente chega num ponto, que é talvez o mais crítico de todos e que pode definir o sucesso ou o fracasso de uma investigação inteira. A pergunta é: a integridade da história foi mantida ou ela foi corrompida? Gente, a diferença é da água para o vinho. Um local preservado é o texto original, intacto. Cada vestígio está exatamente como foi deixado. Agora, um local contaminado é como pegar um livro que já foi rabiscado, que teve página arrancada, palavras apagadas por outras pessoas. A história original se perde, e talvez para nunca mais ser encontrada. E é exatamente por isso, para garantir que essa história não seja corrompida, que existe uma regra de ouro, um verdadeiro mandamento que precisa ser seguido desde o primeiro segundo. E olha só, isso não é só uma recomendação não, é lei. O Código de Processo Penal deixa bem claro: a primeira coisa que a autoridade policial tem que fazer ao chegar no local é garantir que absolutamente nada mude. É como se o tempo congelasse ali, naquele instante, esperando os especialistas chegarem. Na prática, isso quer dizer o quê? Bom, uma lista de nãos. Não tocar em nada é fundamental, porque se você toca, pode apagar uma digital ou deixar o seu próprio DNA ali. Não mexer no corpo ou nas roupas preserva fibras e outros microvestígios. E até coisas simples, como fumar ou usar um banheiro, podem contaminar a cena de um jeito irreversível. Cada regra dessas protege um pedacinho da história. Só que tem uma única e importantíssima exceção para essa regra toda. A vida humana está acima de tudo, sempre. Se existir a menor chance de salvar alguém, a preservação da cena fica em segundo plano. Essa é a única razão válida para alterar o texto original antes da perícia chegar. E todo esse cuidado, todo esse rigor com o isolamento do local, não é um ato que termina em si mesmo. Na verdade, ele é o primeiríssimo elo de uma corrente fundamental no direito processual penal, a chamada cadeia de custódia. A cadeia de custódia é basicamente o RG e o CPF de cada prova. É a biografia completa daquele vestígio. Ela registra cada passo: quem achou, onde achou, quando, quem manuseou, quem transportou, quem analisou. Esse documento rigoroso garante que a prova que chega lá no tribunal é exatamente a mesma que foi coletada na cena do crime, sem nenhuma alteração. E os primeiros elos dessa corrente importantíssima são criados ali mesmo, na cena do crime.
Tudo começa com o reconhecimento, que é quando um agente olha e percebe que algo pode ser uma prova. Depois vem o isolamento, que a gente já viu como é crucial. E aí vem a fixação, o ato de congelar a cena no tempo, com fotos, desenhos e anotações super detalhadas, antes que qualquer coisa seja tocada. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. E depois de ver todos esses procedimentos, essa coisa toda tão técnica e cuidadosa, fica a pergunta: por que tudo isso importa tanto? Qual o sentido de tanto esforço? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. A prova material, aquela que pode contar a história de forma objetiva, depende totalmente da integridade do seu ponto de partida. Se a fundação for fraca, se a cena for contaminada, toda a construção da investigação pode vir abaixo. A justiça, no fim das contas, depende desses primeiros momentos. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Cada evidência que é contaminada, cada local que é mal preservado, não é só um erro de procedimento. É uma história que foi apagada, uma verdade que, talvez, nunca mais seja descoberta. Então fica a pergunta: quantas histórias já foram silenciadas para sempre por causa de um único passo em falso?